Como podemos inspirar os jovens para esse trabalho de base num cenário tão imprevisível? E aí, meu caro, o que é que você manda? Olha, primeiro eu fico pensando assim, a gente precisa inspirar, mas a gente não pode ser, vou usar o termo arrogante, de achar que a gente sempre vai ser inspiração para os jovens, né? Acho que a gente pode dar os elementos para a juventude. Eu acho que a nossa tarefa é dar os elementos objetivos para essa juventude olhar essa realidade e construir juntos, né? Juntos e juntas, a realidade que a gente está vivendo. É óbvio que a inspiração passa pelo exemplo, a inspiração passa pelo cotidiano, a inspiração passa pelo afeto, né? Eu só consigo me inspirar nas pessoas que estão do meu lado. Naquelas pessoas que estão muito longe de mim, eu não consigo me inspirar muito, sabe? Eu só consigo me inspirar naquilo que eu consigo me ver. No movimento popular, a gente tem uma terminologia que chama pedagogia do exemplo. Acho que a gente tem uma figura que é muito bacana para a gente trabalhar com a ideia da pedagogia do evento, do exemplo, que é Jesus. Jesus foi primoroso na pedagogia do exemplo. Na linguagem cristã, é o testemunho. É o nosso testemunho que vai fazer, no meu ponto de vista, tá? Que vai fazer com que a gente inspire as novas gerações. Nosso testemunho e não a nossa fala somente. É óbvio que o discurso, sobretudo nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, que é a sociedade da imagem, a sociedade dos discursos, né? Que cada discurso quer ser dogmático, quer ser verdade absoluta. Então, é óbvio que o discurso é fundamental, é importante. Mas o discurso pelo discurso não vai inspirar ninguém. O discurso com a prática vai inspirar as pessoas. Então, eu penso assim, Eliane, se tem algo que pode fazer com que a gente inspire as juventudes hoje, é a gente dar o exemplo. É a gente ser pessoas como eles, a gente estar próximos deles, a gente ser pessoas que escutam, sobretudo que escutam, né? Ambiente de escuta é fundamental nesse meio que a gente está vivendo hoje. E, né, promover sempre a autonomia e o protagonismo, de quem quer que seja, nosso também, né? Nós também. A gente vem de uma organização que prima pelo protagonismo juvenil, mas todo qualquer ator social precisa ser protagonista da sua história e protagonista da transformação que você quer. Eu acho que é um caminho. Eu fiz e tem uma comunidade religiosa alguns anos atrás, e eles colocam na parede de entrada lá. O discurso convence, o exemplo arrasta. Tempos depois, eu visitei um texto do Paulo em que ele fala que se faz igual aos judeus, aos pobres, aos ricos, todo mundo. Então, eu sou igual a eles porque minha referência é Jesus Cristo. Né? Então, é fundamental a gente pensar nisso, assim. Como ocupar esses espaços que a galera mais jovem, que a gente quer trazer para os nossos grupos, nossas comunidades, como ocupar esses espaços, como ser referência, como dar um testemunho. E é difícil, porque tem demandas que são muito novas para ir. Por exemplo, eu fico pensando, ouvindo algumas análises de conjuntura e pensando, hoje, o TikTok é um espaço fundamental com algum conteúdo. Eu vi algumas pessoas que estão produzindo conteúdo político no TikTok. Eu vi uma live da Manuela Dávila, por exemplo, ela fala, não, tem um canalzinho lá, a gente, microinformações, ela chamou assim, para microinformações. Então tem alguns desafios da gente aprender a usar todos os espaços que a galera tá. Então, tipo, eu brinco dizendo, eu tô no Facebook ainda, eu boto as coisas lá e tal, mas eu brinco, a juventude não tá mais no Facebook, eu fico brincando assim. Então, a juventude tá em outros espaços hoje, e é pensar como ocupar esses territórios, esses espaços e dialogar, né? E conhecer e dialogar. E isso, fundamentalmente, Carlos, faz parte de uma boa análise de conjuntura. Porque há alguns anos atrás, a gente, nas nossas análises, era levado a dizer o quê? Que rede social é ruim, que o jovem ficar no celular o tempo todo é ruim. E hoje a gente tem o contrário, né? Assim, que é óbvio que a ferramenta bem utilizada constrói. A ferramenta mal utilizada pode não construir. Então, se a gente olhar para essa ideia das redes sociais, é fundamentalmente isso. Óbvio que cada rede tem os seus aspectos e tem a sua tarefa, né? Tem a sua, vamos dizer assim, é uma ferramenta específica para aquilo ali. É óbvio que no TikTok você não vai construir grandes pensamentos,
Mas nessa ideia que você falou, microinformações, cara, é isso, sabe? E, de fato, eu entrei no TikTok para acompanhar algumas coisas, e a gente precisa, com muita tranquilidade, romper com todo e qualquer preconceito, gente. Quem quer trabalhar com o povo, não adianta achar que não pode fazer tal coisa ou tal coisa, porque eu sou intelectual, porque eu sou... Purismo, né? Purismo. Isso, não dá, sabe? Então, assim, olha, você quer estar no meio do povo, você quer transformar a realidade do povo, você tem que estar no meio do povo. E o povo, muitas vezes, está num espaço extremamente insalubre, ou está nesses lugares que muitas vezes são alienantes, ou alienados, né? Mas por que são? Porque a gente não está lá também, né, cara? Como é que você quer que no TikTok, por exemplo, tenha conteúdo de esquerda se todo mundo da esquerda não quer ir para o TikTok? Então é isso. Porque como é que a gente quer que na igreja a gente tenha um debate progressista se a galera progressista rechaça a igreja, rechaça a religião? Quem vai sobrar espaço para quem? Na política não existe espaço sem ocupação, gente. Entendeu? Não existe. Na política de maneira geral. Não estou falando da política partidária, não. A Eliane falou uma coisa que eu acho fundamental aqui. Que mensagem você deixaria para os jovens que ainda resistem nos grupos de jovens? Né? Eliane, nós somos da Pastoral da Juventude, e é fundamental pensar hoje, Tiesco, eu tenho muito preocupado com isso, porque a gente tem uma igreja que em certos setores está sendo formada para atacar as PJs e todas as iniciativas populares da igreja. Então, quantas vezes a gente não ouviu de seminaristas e jovens padres, ainda existe PJ? Como assim? Não tinha acabado? Ou vocês não são tão ruins quanto o pessoal de tal estado, não, né? Que eu fui, porque lá naquele estado que eu fui era o pessoal terrível, não sei o quê. Então, que mensagem tu deixa para essa galera que, assim como a gente, ainda acredita nesse jeito jovem de ser igreja? Resistamos. A primeira coisa é essa, que a gente possa resistir diante de todo esse contexto que não é algo que atinge só a gente, mas atinge muito a gente. Tem aquele ditado que o pessoal só joga pedra em árvore que está dando bom fruto, né? E desde que a PJ é PJ, que o pessoal diz que a PJ vai acabar. Então, assim, a PJ já nasceu com um atestado de óbito escrito só precisando da assinatura do médico, né? Então, eu acho que, assim, cara, a gente acredita num projeto de igreja que não é hegemônico, tem seus altos e baixos, né, vamos dizer assim, conhecimento de todos. Então, a gente é levado a acreditar que na década de 70 e na década de 80 e na década de 60, 70 e 80, as SEBs, essa teologia da libertação, ela era majoritária, ela não era. Nunca foi majoritária, né? Mas a gente era muito organizado, muito mais organizado. E a gente tinha um contexto em que a nossa organização se potencializava, né? Ou seja, a nossa palavra era uma palavra muito forte, de maneira geral, na sociedade e também na igreja. A gente tem visto um avanço do conservadorismo, né, na sociedade, nas igrejas, na Igreja Católica, tem tentado nos diminuir cada vez mais. Hoje, a gente tem um contexto que parece que é desfavorável. Talvez seja mesmo, talvez seja desfavorável mesmo, né? A gente vive um contexto que, majoritariamente, as comunidades eclesiais têm um cunho conservador, né? Tem uma formação conservadora, né? A teologia das comunidades hoje, né? A pedagogia, a catequese das comunidades hoje é uma catequese, é uma teologia, é uma pedagogia conservadora ou tradicional, né? Porque mesmo os carismáticos que deveriam ser progressistas, porque, né, na ideia do movimento carismático, é um movimento, em tese, era para ser um movimento progressista. Mas é impressionante como esses movimentos que deveriam ser progressistas, porque nascem do progressismo da igreja, voltam, né, e bebem de uma espiritualidade. A espiritualidade até às vezes é progressista, mas a liturgia é extremamente conservadora, né, medieval muitas vezes. Então, majoritariamente, as nossas comunidades estão assim hoje, né? Só que a gente tem resistido até então.
Então, se a gente parar para pegar os grupos de jovens das PJs, majoritariamente a gente vive nesse ambiente e a gente continua resistindo. Por quê? Porque a gente acredita em outras coisas, né? Porque, apesar de tudo, a nossa organização ainda dá conta disso. Então, se tem alguma coisa que eu poderia dizer para esses jovens é, primeiro, resistam. Segundo, acreditem na organização. Acreditem que se organizar faz com que a resistência seja potencializada, com que a gente não duvide daquilo que a gente é capaz de fazer, né? Porque a PJ só acaba quando a gente acreditar que ela não serve mais. Enquanto a gente continuar acreditando que para melhorar a qualidade de vida dos jovens, para trazer uma outra perspectiva de evangelho de Jesus Cristo para os jovens, para dizer que o jovem pode ser protagonista e deve ser protagonista da sua ação, para acreditar que a gente pode propor uma formação que dê autonomia, né, como o nosso saudoso e amado Hilário Dick dizia, que a gente tenha cabritos monteses e não ovelhas, né, que ficam debaixo do pastor ali, levando a varada do pastor e, né, levando a tacada do pastor e fazendo tudo que o pastor queira. A pastoral da juventude pode ser isso. Então, se a gente acredita na nossa organização, né, se a gente acredita que esse mundo é possível ser feito dessa forma, a partir da nossa organização, a gente precisa continuar organizado, continuar formando novos jovens, continuar dialogando com as juventudes, e aí é óbvio, dentro de tudo isso que a gente conversou hoje, né, estar mais próximo das juventudes, não se achar intelectuais demais, que não podem dialogar com o jovem, que não pode ir na praça, que não pode ir no barzinho, que não pode ir numa festa porque vai se alienar. Não. Acreditar que a gente precisa estar onde o jovem está. Muitas vezes os jovens não estão na igreja, inclusive. Estão fora da igreja. Se a gente quer fazer, de fato, uma organização que prime pela vida da juventude, a gente precisa ir lá, né? E isso vai, sem dúvida alguma, gerar muita resistência. E vai gerar também exemplo, testemunho para as outras organizações. Se hoje a PJ é combatida, se historicamente, né, mas de maneira especial hoje, a PJ é combatida, ela é combatida por um motivo. Porque ela, de fato, dá frutos, porque ela, de fato, transforma a realidade. Pode não transformar a realidade mundial, planetária, mas ela tem transformado cotidianamente a realidade das juventudes, pelas quais ela se coloca à disposição de transformar. Né? Então, eu acho que isso é fundamental para a nossa caminhada. Sempre olhando a realidade, discernindo e agindo, né? E é pensar nas novas formas hoje, pensar enfim. Se a igreja, falando assim, algumas figuras da hierarquia estão nos atacando, como a gente consegue, e é pensar, né, nas realidades, como é que a gente consegue continuar sendo igreja, driblando essas pedradas, né? Porque também ficar tomando pedra o tempo inteiro, às vezes cansa. Então é pensar como driblar essas pedradas, como trabalhar para seguir. Então, em Aracaju, a gente tem uma experiência muito legal, que é da escola bíblica, né? Então a gente tem reunido pessoas de paróquias diferentes da arquidiocese, com frequências, agora na pandemia menos, mas com certa frequência para, né, viver essa dinâmica de grupo, estudar a Bíblia, resenhar. Então é fundamental pensar nas estratégias para seguir vivo, né, 50 anos daqui a pouco. E ela agradece aí suas reflexões. Valeu, Eliane, um beijão. E tem uma coisa interessante isso que você fala, que é o seguinte, olha, por exemplo, eles dão pedrada, mas eles não podem fazer muita coisa além de tacar pedrada, sabe por quê? Porque a gente segue à risca. A gente segue à risca o magistério da igreja. Eles podem até querer subverter dizendo que não, que a gente é não sei o quê, papapá, ppp e tal. Eles podem dizer, mas os bispos sabem, o clero sabe, que a PJ é extremamente obediente ao magistério da igreja. Você pegar o Concílio Vaticano II, você pegar os documentos da PJ, você pegar os documentos do magistério da igreja no Brasil, vai dizer assim, olha, não tem diferença não. Entendeu? Então é isso. É óbvio que eles vão querer argumentar sobre determinados assuntos. Ah, porque vocês são muito rebeldes e tal. Ah, mas Jesus Cristo ensinou a gente a ser rebelde. Ensinou a gente a ser, né, passivo com a realidade de opressão. Ele ensinou a gente a questionar. Né? O João 23 criou o Vaticano II para questionar o status quo que tinha da igreja naquele momento. Então,
não estamos fazendo nada de errado. A gente pode ser levado a pensar que está, mas a gente não está. E é fundamental que, de novo, a gente conheça a nossa história, a gente conheça os documentos, a gente estude, a gente analise, a gente converse juntos, entendeu? É isso.